Agora no Bandcast, Marca Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca Página. O Marca Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, pessoal! Hoje nós estamos mais uma vez aqui no Marca Página para falarmos sobre um livro. E hoje nós vamos falar sobre o que é histeria coletiva, possessão coletiva e outros termos, cujo tema é aprofundado pelo psicoterapeuta junguiano Leonardo Torres no livro Contágio Psíquico, A Loucura das Massas e Suas Reverberações na Mídia. Bom dia, Leonardo, tudo bem com você? Bom dia, Rose. Que prazer estar aqui hoje conversando com você sobre esse tema que, quando eu pensei em fazer, a gente não estava nem pensando, nem existia Covid, não existia a loucura de comprar papel higiênico nos mercados, né, que aconteceu no começo da pandemia, entre outras coisas, né? Pois é, e quando eu vi o teu título do seu livro, que me chamou a atenção foi justamente o fato de ser um tema tão atual e tão necessário no tempo que nós estamos vivendo, né? O que você aborda no seu livro, assim, de uma forma bem resumidinha, porque depois a gente vai conversar mais sobre ele, mas quando o leitor pegar esse livro, o que ele vai encontrar? Esse livro, ele é um recorte, mais ou menos, da Idade Média até a atualidade, falando sobre loucuras coletivas, né? Como você disse, esses movimentos coletivos, essas ações coletivas, de uma sociedade, de um grupo, de uma cidade, ela foi chamada de muita coisa. Sangue quente, histeria coletiva, possessão coletiva, e eu dou o nome de contágio psíquico. Tirando um pouco da questão da histeria coletiva, que já é algo mais científico, mas é mais da psicanálise do Freud, e aí eu trago para a psicologia analítica do Jung. O que a pessoa vai encontrar exatamente no meu livro em questão de casos, são casos de dança coletiva, por exemplo, na Idade Média, que acometeram as pessoas e elas dançaram 4 meses seguidos. Nossa! E teve gente que morreu de exaustão, você acredita nisso? Nossa, não sabia. Teve gente que morreu de exaustão. Uma das danças mais famosas é a dança de Estrasburgo, que acometeu lá na França, né? E eles chamavam de doença de São Vito. Mas tem milhões de outras coisas. Você que é jornalista, por exemplo, você deve conhecer o caso de Orson Welles, né, aquele radialista que contou a novela falando que os marcianos estavam invadindo a cidade, e aí causou um pânico coletivo na cidade, né? Isso é um caso de contágio psíquico que eu trago no meu livro, por exemplo. Só que... Agora, pode falar. Pode continuar. Não, e aí eu vou trazendo desde a Idade Média até a contemporaneidade, até chegar, por exemplo, até no fenômeno das fake news, né? E como que elas também contagiam, né? E é por isso que eu trago a questão da mídia, que vem lá do Orson Welles, da rádio até a internet. Mas qual que é o papel da mídia nessa loucura coletiva? A mídia, ela potencializa, né? Quando a gente está falando aqui da mídia, né, muitos estudos da mídia, eles estão ligados a uma questão técnica, e são muito importantes, senão a gente não estaria aqui agora conversando, né? Sim. Principalmente nesse tempo quase nulo, quase zero de delay, né? Mas, por trás dos aparatos, por trás das ferramentas, a gente tem o fator humano. O fator humano, ele tem emoção, ele tem sentimento. O que é o sentimento? Sentimento é o julgamento dessa emoção. A emoção a gente não consegue julgar ainda, é algo que nos comove, que nos move. E tem pensamento, que é algo mais lógico. Pensamento e sentimento, eles estão enraizados nessa emoção. Então, tudo que a gente faz na mídia também tem uma raiz na emoção, mesmo que seja mínima. Quando você fala de mídia, você fala dessa mídia de TV, rádio, ou você fala das redes sociais também? Eu falo de todas as mídias, né? O corpo é uma mídia, a rádio é uma mídia, né? A televisão é uma mídia, a internet é uma mídia, né? A gente está falando aqui de um ligante, né? E quando a gente está num corpo e a gente está num grupo, a gente se contagia por esse grupo, né?
a gente sente a raiva desse grupo, a gente sente fome junto com esse grupo, a gente às vezes tem ânsia de vômito se o outro tiver, se eu me sinto pertencente a esse grupo. Na mídia é a mesma coisa, só que é uma escala potencialmente maior, né? Não sei se você sabe, mas teve o caso da considerada bruxa do Guarujá, há alguns anos atrás. Sim, né? Eu fiz matéria. Uhum. Então, esse caso eu trago também. Mas é bom falar para quem está nos ouvindo, às vezes não conhece, né, o Isso caso. mesmo, que é um caso de uma moça que foi confundida com uma bruxa no Guarujá. Ela estava comprando uma maçã no supermercado com uma Bíblia debaixo do braço, né? E acabou que alguém confundiu ela com alguma imagem da internet, falando que era bruxa do Guarujá e que ela estava praticando magia negra com crianças. E aí pegaram ela e lincharam ela. Ela sobreviveu ao linchamento, mas morreu no hospital. Só recentemente os linchadores foram presos, né? E o que aconteceu aí, né? Aconteceu que não só as pessoas do supermercado foram contagiadas, como pessoas de outras cidades. Teve gente de outras cidades que vinha ver o linchamento, né? E ninguém soube explicar por que estavam fazendo isso. Freud, eu sei que você é junguiano, mas Freud fala um pouco dessa psicologia das massas, né, de como que você acaba se contaminando. Essa situação que aconteceu com essa mulher lá no Guarujá, ela também pode ser reproduzida, e ela é reproduzida nas torcidas de futebol, quando você tem, por exemplo, uma pessoa que ela é pacífica, vamos assim dizer, quando está sozinha. Mas quando ela se junta num grupo, ela se torna muito agressiva. É mais ou menos isso? É isso, né, essa loucura das massas. Quando eu me aproximo de alguém, eu me fortaleço e eu acabo reproduzindo aquilo que está dentro de mim. É mais ou menos isso, Leonardo? É isso, mas também não é. Por exemplo, quando a gente está numa torcida de futebol, o corpo é a mídia. O corpo é que está se conectando com outros corpos, nesse caso. Né? Então, quando a gente olha para o Freud, a partir disso, encaixa perfeitamente, porque está todo mundo junto, e ele traz isso lá do Philippe Le Bon, entre outros que falam sobre massa, contágio, etc. Mas aqui a gente tem a massa consciente, coesa, e muitas vezes até com a consciência rebaixada, porque aí a gente acha que o inimigo é o time o oposto, e por aí vai, e a gente já sabe o que acontece, que é uma violência cruel. Né? Só que, por exemplo, o que aconteceu com o Paulo Gustavo, a morte dele. Nós todos estamos comovidos. Sim. Eu não era próximo ao Paulo Gustavo, tanto como vínculo, né? Eu não conhecia ele. Eu conhecia muito pouco do trabalho dele, mas eu acordei comovido hoje. O que aconteceu aí? Eu não estava próximo a ninguém que realmente sentiu a morte dele, o que era muito próximo, familiar a ele. O que aconteceu então aí? Esse ponto, o Freud pode explicar de uma questão de autoridade, mas ele não consegue entender essa questão da não proximidade, porque ele também não viveu na época da mídia, né, como a gente vive hoje, essa mídia eletrônica, como é que tá. Então tem alguma coisa em nós que nos conecta. E você consegue explicar o que é ou também está em a gente traz isso por meio do inconsciente coletivo. Por meio do imaginário, que a gente pode chamar a partir dos estudos de Gilbert Durand. É uma rede, na verdade, falando assim mais popularmente, é uma rede que está em nós. Nós somos cada pontinho dessa rede, e quando um ponto mexe, ele reverbera em todos os outros pontos. Né? Então a comoção que foi com o acontecimento do Paulo Gustavo, bateu em mim, chegou em outras pessoas, emergiu. E é verdade, porque você tem, quando chegou a notícia, né, eu na minha família, todo mundo comentando, pegando o celular, olhando e falando, nossa, coitado, como se fosse alguém muito próximo, né, e o vínculo que nós temos com ele é através da arte dele, né, aqui na minha casa, por exemplo, nós assistimos aos filmes dele e acompanhamos algumas vezes naquele programa que ele tinha de humor no Multishow. Mas era como se tivesse morrido alguém da família, mas isso foi potencializado pelas mídias sociais. E aí eu coloco uma outra questão para você. Por exemplo, a questão das fake news, a gente sabe que a pessoa que está recebendo, ela até sabe que aquilo é mentira, que é muito absurdo o que ela está lendo, mas ela consegue acreditar naquilo.
Quando a gente fala da pós-verdade é aquilo que, não importa se aquilo é verdade ou não, o que importa é que aquilo se identifica com aquilo que eu acredito, né? E por ser aquilo que vai referendar aquilo que eu acredito, eu não estou muito preocupado se é falso, se é verdadeiro. E neste caso, quando a gente pega aquela coisa da dança lá, que você falou na Idade Média, nós tínhamos um grupo que dançava, que algumas pessoas morreram de exaustão, mas a possibilidade dessa mensagem ser disseminada, ela era menor. Agora, na atualidade, nós temos a rede social, ela trabalha, e essa disseminação, ela é muito grande. Então, você acha que as fake news e a própria divisão ideológica que nós vivemos hoje, o ódio que nós vemos nas redes sociais, nas eleições de 2018, nós tivemos familiares brigando, você acha que tem tudo a ver, as redes sociais potencializam isso que você está falando da loucura das massas? Isso. Olha, a gente tem que... Vai explicando aí para mim. Primeiro, só tem uma questão aí, né, é curioso, mas a maioria dos sul-americanos, isso é um estudo da Kaspersky, não consegue identificar uma fake news de uma news verdadeira, de uma true news, né? Então, assim, a gente já tem uma dificuldade de discernimento. Por que a gente tem uma dificuldade de discernimento? De falar assim, isso é verdade ou não, né? Porque a educação está falha. Né? A gente não consegue trazer para uma maioria do Brasil uma educação de qualidade, por exemplo. E isso é um ponto crucial na hora da divulgação das fake news, porque quando a gente coloca um indivíduo que não questiona uma notícia, que não faz um discernimento sobre a notícia, que não tem até uma referência de realidade, né? Como você mesmo está falando dessa questão da pós-verdade, a minha realidade, a minha verdade, ela é melhor do que, deveria ser melhor do que a do outro, né? Ou seja, até uma noção de realidade, de verdade infantil, né? Porque é o famoso mimado, né? Eu preciso ser tudo para mim e não para o outro, né? Sim. A gente acaba por querer acreditar e por querer ser absorvido, absorver, na verdade, informações que nos convêm, né? Então a gente tem uma população que tem uma consciência rebaixada, né? Que não consegue ter um discernimento sobre uma notícia ou outra, se é verdade ou não, né? Isso está em números pela Kaspersky. E aí a gente tem notícias fake news que parece que estudaram a psicologia das massas, porque elas promovem repulsa, elas promovem medo, elas trazem o grotesco, né? A gente vê, pelo menos nas últimas eleições, e até um artigo que eu estou escrevendo científico para um congresso que virá agora, sobre a mamadeira, né, sobre bilhões de coisas, né, incesto e tudo mais que a esquerda promovia, e não sei o quê, e foi grande parte de uma verba, né, do presidente atual foi destinada à divulgação dessas notícias. Isso daí a gente já viu também nas redes sociais e nos jornais, que ele usou muito do WhatsApp para isso, dos grupos do WhatsApp para isso, e destinou uma verba gigante para isso. Esse marketing, né, político de guerrilha, de alguma forma, conseguiu encaixar muito bem com uma população sem discernimento, né? Agora, você acha que tem a ver com a ignorância? Porque eu sei que você está falando da escolaridade, porque o que eu tinha lido, e é bom você falar nisso, que você até sabe que você está lendo, mas você está dizendo, não, a pessoa não consegue identificar essa questão. Quando eu penso, porque assim, o atual presidente e a campanha dele usou muito as redes sociais e é atribuído, inclusive, a vitória dele muito a essas redes sociais. E, inclusive, ele continua sobrevivendo, hoje em menor grau, obviamente, mas ele atua muito nas redes sociais. A minha pergunta é, para eu acreditar nisso, é porque existe algo dentro de mim que se identifica com a raiva, o ódio? Eu vou falar, porque, por exemplo, quando a gente pensa numa pessoa que odeia, e nós vamos falar de negacionismo, vamos falar de nazismo, que odeia o outro, que odeia o gay, que odeia o negro, e ela fala sobre a ditadura militar, até um tempo atrás, as pessoas não tinham tanta coragem
de expor as suas opiniões, mesmo nas redes sociais. Com essa legitimação dada pelo Bolsonaro e os seus aliados, muita gente passou a ter coragem de reproduzir esse ódio, que para mim é um ódio, para eles não é um ódio, é a verdade deles. A minha pergunta quando eu penso em loucura, essa loucura ela está dentro de mim, e aí ela se torna uma loucura de massa, porque alguém fez o gatilho, e aí eu passei a ter legitimidade para, inclusive, me colocar como sujeito? Quando você escuta um discurso do Bolsonaro cheio de raiva, você sente raiva. Provavelmente ele está colocando o objeto da raiva dele, ele está projetando o que a gente chama na minoria, sei lá, nos LGBTs, que mais, na periferia, etc, etc, etc. Você que tem uma consciência, e consciência é diferente de lógica, de raciocínio, né? Você sente essa raiva que ele está te contagiando, porque emoção contagia, querendo você ou não, né? Mas aí o que acontece? Você sabe que não é a periferia, não é a minoria, é ele que tem que repensar, que tem que discernir sobre ele mesmo, que tem que tomar consciência sobre ele. E aí você pega a raiva que você se contagiou dele e joga para ele de novo. Então, é sempre essa lógica. A gente tem a emoção contagiada, mas a gente pode mudar o objeto de projeção. A gente pode mudar o objeto no qual eu vou colocar essa raiva. E muitas vezes, até acolher a minha própria raiva. Né? E falar, por que eu estou com raiva? Né? Para que eu estou com raiva? Muita gente votou nele. E está sentindo isso agora, porque ele está barrando as vacinas. Ele começou a barrar no começo. Né? E aí, a hora que sente a raiva dele, tem que olhar e falar, por que eu estou com raiva? Será que é raiva de mim, que eu votei nele? Tem que ter muita maturidade para entender isso, né? Para chegar e falar, olha, nas próximas eleições, eu tenho que ter um voto mais consciente, né? Então, sim, né? A raiva, o ódio que ele disseminou nas últimas eleições, contagiou todo mundo. Só que a gente projetou em diferentes formas. A gente lidou com ela de diferentes formas. Agora, Leonardo, por que é mais fácil eu reproduzir o ódio e sentimentos negativos do que um sentimento positivo? Por exemplo, eu poderia reverberar o amor, a solidariedade, mas por que a gente tem vivido tanto essa história do ódio hoje e não o contrário? Tem tantos estudos nos Estados Unidos que fala que meditação em parque coletiva ajuda a diminuir a violência da cidade. Olha que legal isso, né? Só que a gente, né, tem o rótulo do cidadão de bem, né? A gente vem de uma religião que Deus é somente bom, né? E onde fica o mal nisso? O mal fica inconsciente, fica reprimido, né? Ele fica querendo ser esquecido. A gente não quer reconhecer o nosso mal, né? Então, quando a gente não reconhece o nosso mal e só reconhece o nosso bem, o que a gente faz? A gente coloca o mal no outro. Porque eu não posso de nenhuma maneira ser esse mal. Eu não posso de nenhuma maneira ter raiva, ter ódio, né? Eu até brinco com a minha esposa, eu te amo e te odeio, né? Porque se eu não te amar e não te odiar, a gente não tem um relacionamento completo, né? O problema é eu querer ter poder sobre você, né? Aí é outra coisa, é um relacionamento de poder que vai vir ciúmes, eu vou achar que eu sou o dono dela, que ela é minha e por aí vai. Não, mas se eu amo ou odeio, eu estou amando as coisas que ela faz, como ela é comigo, mas também odeio algumas coisas, né? E tudo bem, né? Porque a gente tem que ter maturidade para entender que nem tudo são flores, né? Só que eu tenho que reconhecer este que odeia em mim, né? Para que eu consiga conviver de uma forma mais harmoniosa com ela. Agora, por que apesar da gente ter 400 mil mortes no Brasil, pessoas internadas, nós vivemos e vimos imagens, né, de falta de oxigênio, falta de leitos de UTI, pessoas morrendo na fila, e isso não sensibilizou os negacionistas. Por que esse negacionismo ele é tão forte? Eu tenho um programa de TV, eu sempre coloco que as pessoas elas vão muito de modelos, né? E se nós tivéssemos tido um governo
que defendesse a vacinação, que tivesse feito políticas corretas, de políticas corretas para poder combater a disseminação do coronavírus, eu poderia ter um negacionismo muito menor. Mas quando isso vem da própria liderança, vamos assim, principal de um país, isso prejudica. Mas por que as pessoas, apesar das imagens, vendo as imagens, tendo parentes mortos, tendo vizinhos mortos, ela não consegue se sensibilizar? Psicologicamente, a gente pode falar que o negacionista, ele tem medo da realidade, desse senso de realidade, né? De uma sociedade, de uma humanidade, de um momento em que nós estamos diante da morte, né? E aí, quando a gente tem medo, ou a gente enfrenta com coragem, com consciência, ou então a gente regride também. E quando a gente regride, a gente foge, né? Ou a gente ataca. Então, assim, normalmente o negacionista, ele vai fugir, né? Ele foge que a Terra é redonda, ele foge que não existe coronavírus, ele foge para tudo isso porque é muito mais fácil e confortável ele negar do que enfrentar o desafio de usar máscara, passar álcool em gel, entender que não pode trabalhar, entender que estamos e vamos sofrer uma crise econômica se isso se perpetuar, né? O problema é que aí ele divide, né? Ele coloca a saúde e a economia, né, esse negacionista, e até o presidente, em polos. E saúde e economia andam juntas, né? A gente sabe disso. Se o povo estiver doente, não tem economia, né? Se estiver saudável, tem economia, né? Então eles têm que andar juntos. Nossa política tem que ser junta, né? E isso, na verdade, ou aí quando pega no negacionista, né, quando ele vê a realidade e quando ele vê que não tem escapatória, ele ataca, né? E aí ele vai trazer bilhões de argumentos, né, sem fundamentos nenhum, achismos, que ele vai se basear, ele vai colocar como se fosse uma crença, né, em relação a isso. Por que isso acontece? Aí eu vou voltar um pouquinho mais atrás. O ser humano é um animal, né, é um ser que vive de crenças. A gente tem crenças para tudo. Há 40, 50, 60 mil anos a gente vê que nós temos crenças para explicar o mundo, para explicar a humanidade, né? Até o pós-morte, no final das contas. O problema é quando isso invade o nosso senso de realidade, invade esse limiar, né, do coletivo, né? E aí o que acontece? A gente tem muito mais crença negacionista do que crenças que falam, pô, a gente vai sair dessa, só que a gente tem que fazer tudo direitinho para conseguir lidar com isso. E aí não tem ciência que aguente, né? Na verdade, nós vivemos uma infantilização muito grande hoje no Brasil, né? Essa regressão. Isso. Bom, gente, o Leonardo tem um compromisso, ele vai atender daqui a pouco. Eu imagino que você gostaria de ouvi-lo muito mais. Mas, Leonardo, onde que nós encontramos o seu livro Contágio Psíquico, A Loucura das Massas e Suas Reverberações na Mídia? Você pode encontrar tanto no site da editora, www.elevacultural.com, ou então na Amazon, também tem na Amazon. Olha, foi um prazer falar contigo. Eu acredito que muita gente vai ficar interessada. Eu faço psicanálise também. Eu acho que uma forma do povo de ter essa mudança é fazendo terapia, né? Se conhecendo, né? Porque... Com certeza. Olha, muito, muito obrigada pela sua entrevista. Eu agradeço, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado. Eu agradeço você também, Rose. Foi maravilhosa a entrevista. Obrigada, viu? Pois é, gente, nós terminamos essa entrevista maravilhosa quando a gente discutiu um pouquinho dessa loucura das massas, e o Leonardo, que é doutor em comunicação e psicanalista junguiano, ele traz um recorte muito interessante sobre a nossa atual realidade. Então eu quero agradecer você que vai ouvir, esteve conosco até esse momento, e se tiver alguma dúvida você pode me procurar e eu passo contato da assessoria do Leonardo para você poder conseguir esse livro que também você vai achar na Amazon. Muito obrigado, até a próxima semana aqui no nosso encontro no Marca Página. Beijo, tchau!